Pai esteja ministrando o teu coração, que a tua fé esteja sendo aumentada nesses dias, que você esteja sendo fortalecida no poder do Senhor, em nome de Jesus. Nosso versículo de hoje está no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, e nos diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agradar a Deus. Amadas, eu só posso agradar a Deus se eu tiver fé, né? Se eu acreditar que Ele vai me ouvir, que Ele vai me abençoar, eu posso agradar a Deus. E nós temos visto e vivido muito nesses dias, eu tenho visto assim, muitas pessoas que tentam agradar a Deus de várias formas, né? Cantando louvores, fazendo orações, ministrando o coração de Deus e procurando de todas essas formas agradar a Deus. Mas a palavra está nos dizendo que sem fé é impossível fazer isso. Então, o que realmente agrada o coração de Deus é a minha fé nele. É a fé de acreditar mesmo que Ele é fiel, que Ele existe e que Ele me recompensa. Olha que coisa maravilhosa, que Ele me recompensa. Eu preciso acreditar nisso, que eu vou receber uma recompensa do Senhor. Quando eu me aproximo dEle, quando eu peço alguma coisa, a fé agrada o coração de Deus. Então nós vemos que a fé é a alavanca que move tudo. A fé que move a mão do Senhor. É a fé. Não adianta eu fazer orações bonitas, orações maravilhosas se eu não tiver fé. Então eu tenho visto assim que sem fé tudo se torna impossível. Se eu não acreditar, nada vai acontecer. Então muitos sonhos hoje, eles não se realizam por falta de fé. Por quê? Porque no primeiro obstáculo nós desistimos. No primeiro obstáculo nós paramos e pensamos, mas será que vai dar certo? Será que foi isso mesmo que Deus falou? Ah, não sei, não tenho certeza. E eu passo a duvidar. E quando eu passo a duvidar, a minha fé ela se torna uma fé vacilante. E isso não agrada ao Senhor. A Bíblia diz que é impossível nós agradarmos a Deus quando nós começamos a duvidar daquilo que Ele nos falou. Então, muitos sonhos hoje, muitas coisas têm deixado de acontecer por falta de fé, né? Por falta de acreditar, de perseverança. E quando eu meditava nisso aqui, eu estava me lembrando de um episódio que eu assisti naquela novela Gênesis. Já comentei com muitas de vocês aqui que eu gosto de assistir essa novela, esses seriados, né, da Record, porque eles me fazem entender e crescer muito em algumas coisas. E eu me lembro de uma cena onde Sara fala para... Alguém pergunta onde é que estava Abrão, e Sara fala que ele foi andar pelos carvalhais, porque fazia muito tempo que Deus não falava com ele. E eu me lembrei disso, e me lembrei que Abraão, né, ele é considerado o pai da fé. Nós vemos lá na palavra de Deus, onde Deus fala que Abraão, ele creu, né? Lá no livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 6, diz que Abraão creu em Deus, o Senhor, e por isso o Senhor o aceitou. O Senhor se agradou dele, porque ele creu em Deus. Mas nós vemos também que Abraão foi um homem que ele nunca desistiu, ele nunca deixou de ter fé naquilo que o Senhor tinha dito para ele. Apesar de que nós vemos que Deus ficou 14 anos sem falar com Abraão. 14 anos sem falar com Abraão. Gente, isso é muito sério. Isso é algo assim que, né? Nós vemos lá no capítulo 16 de Gênesis, diz assim, ó: Agar deu um filho a Abraão, e ele pôs no menino o nome de Ismael. Abraão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. Capítulo 16, finalzinho. Aí pula para o capítulo 17, diz assim: quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse. Então, ou seja, quase 14 anos, de 86, né, para 99, quase 14, 13 anos, sem o Senhor dirigir uma palavra para ele. E Abraão continuou crendo. Abraão não desistiu. Então a palavra diz que Abraão, ele creu em Deus.
o Senhor, e por isso o Senhor o aceitou. Então Abraão agradou a Deus, Abraão foi aceito por Deus porque ele teve fé. Ele não desistiu, ele não deixou que a dúvida entrasse no coração dele, apesar desse silêncio todo de Deus. E hoje eu ainda compartilhava isso aqui com uma pessoa, né, nós falando a respeito disso, o quanto a nossa fé é vacilante. E hoje nós temos tudo, hoje nós temos essa história de Abraão para nos permear, para nos dar essa direção. Hoje nós temos tantas histórias bíblicas, hoje nós temos toda uma Bíblia, todo um referencial de homens de fé que fortalecem a nossa fé. E nós desistimos. E aí eu fico pensando em Abraão, né? Imagine, o que ele tinha? Ele tinha alguns relatos de um dilúvio, alguns relatos de que Deus havia falado com um homem, mas quando Deus fala com ele, eu acredito que para muitas pessoas, Abraão foi tido como um louco. Quando ele chegou, eu ouvi a voz de Deus, mas ouviu a voz de quem? Quem é esse Deus? Nunca ninguém viu, ninguém ouviu, quem é esse Deus? E você continuar crendo, apesar de todo mundo estar te falando que isso é loucura. Se para nós hoje às vezes já é tão difícil, eu fico imaginando a situação de Abraão. E ele continuou crendo. E foi por isso que ele agradou o coração de Deus. Então quando a Bíblia diz aqui que sem fé é impossível agradar a Deus, eu me remeto a essa história de Abraão, né? Então nós precisamos entender que nós precisamos continuar a crendo, que nós não podemos duvidar, que nós não podemos em momento nenhum duvidar daquilo que o Senhor falou. Em contrapartida, nós temos a mulher de Abraão ali duvidando daquilo que Deus falou. Ela também tinha recebido a palavra por meio de Abraão. Ela teve uma palavra também que ela seria, né, abençoada, que ela teria um filho, que eles teriam uma descendência. Só que como começou a demorar demais essa situação, começou a demorar demais essa promessa para acontecer, Sara tenta dar um jeitinho, né? E algo assim muito interessante, lá no livro de capítulo 16, no versículo 2, Sara fala assim: já que o Senhor Deus não me deixa ter filhos, ou seja, já que está demorando muito a promessa, tenha relações com a minha escrava. Talvez assim, por meio dela, eu possa ter filhos. Talvez assim. Gente, essa palavra, talvez assim, é terrível. Porque nós, nesse momento, nós queremos ajudar a Deus. Talvez assim, de repente, vou tentar fazer umas barganhas aqui, eu trabalho com vendas, de repente, se eu baixar o preço, talvez assim eu possa ter um salário que Deus já havia me prometido. Talvez assim eu possa, se eu maneirar um pouquinho na forma como eu lido com o meu filho, se eu liberar mais coisas, talvez assim ele não se... E às vezes nós vamos tentando barganhar com Deus dessa forma. Talvez assim o Senhor me abençoe. Se eu deixar de dar o meu dízimo, talvez assim eu consiga pagar todas as minhas contas. Se eu fizer assim, tal... Gente, Deus não precisa desse talvez assim. Deus não precisa disso. Deus não precisa que a gente tente resolver a situação daquilo que Ele já falou que Ele vai fazer. Então eu preciso ter fé. Então com Deus não existe esse negócio talvez assim não. Não caia nessa. Com Deus só existe fé. Com Deus só existe fé. Com Deus só existe eu creio e eu aceito as tuas condições. Com Deus só existe isso. Mesmo que o tempo dele não seja o meu tempo. Eu preciso entender isso. Eu preciso continuar a crer que Ele é fiel. E se Ele falou, Ele vai cumprir. Então, amadas, sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar o coração de Deus? Tenha fé. Aquilo que Ele te falou, por mais que esteja demorando, por mais que você olhe e parece que nada vai acontecer, por mais que todo mundo diga para você que é loucura, se Deus te falou, vai se cumprir. Tenha fé. Agrade o coração de Deus. E se está te faltando fé, peça como os discípulos pediram: Senhor, aumenta a minha fé, porque eu quero te agradar. O desejo do meu coração, Senhor, é te agradar, em nome de Jesus. Assim como Abraão creu no Senhor, e por isso ele foi aceito por ti, eu também quero crer no Senhor, e eu também quero ser aceita por ti, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém, minhas queridas? Que Deus possa abençoar seu dia, que você possa ter tua fé fortalecida, e mais ainda,
que você possa agradar o Senhor através da sua fé, em nome de Jesus.